O segredo de Sansão foi revelado. Ele mesmo contou a Dalila. Então, Sansão perdeu a sua força. Aonde essa história vai nos levar? O que vai acontecer agora? Nós vimos no vídeo passado como essa história começou. Se você perdeu, assiste lá, assiste e depois volta para cá, para você ver a continuidade da história de Sansão. Chegamos na parte triste da história de Sansão. Aquela parte que eu expliquei no outro vídeo, que dá vontade de chorar, dá vontade de pular. Eu olho e começo a ler a história com muita tristeza e muita reflexão. Porque a história de Sansão pode ter sido num passado bem distante do nosso, mas as suas lições são muito preciosas para nós hoje. Vamos ver o que aconteceu? Nós paramos na parte que Sansão entrega o seu segredo, o seu maior e precioso segredo para Dalila. E aí o que aconteceu? Olha o que a Bíblia nos fala. Aqui em Juízes 16, olha só o verso 20. E disse ela, Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. É interessante, né? Sansão brincou muito com o poder que ele tinha, o poder que Deus tinha dado a ele. Ele fazia as besteiras, ele caía em erro e Deus sempre lá pacientemente, ainda ajudando ele. Mas dessa vez, Sansão abriu mão do seu segredo. Ele mesmo não fez muita questão. Aí o poder de Deus se retirou dele. Então Sansão teve uma grande surpresa, porque ele pensou que seria como das outras vezes, mas não mais. Os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os filisteus estavam comemorando, nós pegamos aquele Sansão que ninguém dava conta dele, agora o nosso povo está livre, né, para fazer o que quiser com o povo de Israel. E eles resolveram comemorar em grande estilo, oferecendo um momento de grande alegria ao deus Dagon por essa conquista. E milhares de pessoas se juntaram no templo do deus Dagon e eles zombavam de Sansão. A Bíblia diz aqui que eles falavam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E alegravam-se o coração com aquela desgraça que fizeram com Sansão, não é? Com a maldade que fizeram com ele, e mandaram trazer Sansão para o meio deles, né? Colocaram Sansão perto de 2 pilastras ali, e Sansão naquele sofrimento, né? Vendo toda aquela zombaria. Pela leitura da Bíblia você vê que ele imaginou, não precisava estar aqui desse jeito, não precisava estar passando por tudo isso. Meu Deus, sendo zombado aqui, esse povo mau, ímpio. E olha o que aconteceu, que interessante. Sansão clamou ao Senhor nesse momento triste de desespero e fez a seguinte oração: peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Sabe que o cabelo de Sansão estava crescendo, ele passou um tempo no cárcere, né, empurrando a roda de moinho, sem a sua visão. O cabelo dele começou a crescer um pouquinho. E ele faz essa oração: Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Olha só o que diz a Bíblia, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Então, Sansão, encostado nessas pilastras,
que eram centrais todo aquele templo, elas davam sustentação. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Sansão, ele aprendeu com a dor, com o sofrimento. As circunstâncias eram todas favoráveis a ele. Quando ele tinha a força e o poder de Deus, não tinha ninguém que conseguia vencer Sansão. Não tinha ninguém que prevalecesse, nenhum filisteu que mexesse com Sansão, que tivesse algum êxito, algum sucesso. Mas Sansão abriu mão desse privilégio, desse presente de Deus, para seguir os seus instintos. E a história dele foi essa: destruição, derrota, escravidão e morte. Você já imaginou como teria sido a história de Sansão se ele tomasse a decisão certa lá atrás? Nós não precisamos passar por sofrimentos assim para aprendermos a viver de uma maneira menos dolorosa, né? Que o sofrimento que venha sobre nós não seja em decorrência das nossas ações. Aquele que é dominado por suas paixões é uma pessoa fraca. Na verdade, é forte aquele que domina os seus sentimentos e não deixa os seus sentimentos dominarem. Essa é a verdadeira grandeza do homem. Meu querido, a nossa vida não precisa seguir o mesmo curso da vida de Sansão. A gente não sabe que uma vida de obediência a Deus, uma vida de quem segue as orientações de Deus, é muito mais feliz, é muito mais alegre e nos dá muito prazer. É porque nós não ousamos experimentar. Quando você faz a vontade de Deus, o que Ele tem para você, por mais que seja contrário ao seu coração naquele momento, você vai ver mais à frente, ou mesmo na sua vida, você vai sentir num todo que Deus está com você. E esse sentimento da presença de Deus em você, esse sentimento de estar fazendo o que é certo, né? Essa confiança em Deus, essa entrega, nos traz momentos de satisfação e contentamento. O que nós não experimentamos quando seguimos muitas vezes o nosso coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Esse coração que um dia está batendo por alguma coisa, no dia seguinte aquilo já não é muito legal. E como cristãos, nós não sentimos tanto prazer e alegria quando sabemos que estamos contrariando a vontade de Deus. Nós podemos ter aquele momento de satisfação temporário, mas lá dentro tem alguma coisa pesando, porque nós sabemos que aquilo não é bom e Deus não está feliz com aquilo, e nós perdemos muito da nossa plenitude de vida, nós perdemos muito da nossa satisfação quando sabemos que estamos contrariando o nosso Deus. E quando vivemos em harmonia com a sua vontade, com os seus ditames, a nossa satisfação é completa, porque nós fomos feitos para esse Deus. E aí nós sentimos uma alegria e um prazer que nenhuma outra atração que o nosso coração possa nos mostrar se compara. Aprenda em tempos bons, aprenda enquanto você tem essa força de Deus para você fazer o que é correto. Nós podemos fazer diferente de Sansão. Eu fico feliz que no final da vida de Sansão conseguiu colocá-la no eixo. Ele se arrependeu com sofrimento. Ele percebeu que tudo poderia ter sido diferente, que ele não precisaria estar ali no templo de Dagon. Sansão fez o que era certo. Ele viu: prefiro morrer e levar todas essas pessoas que estão zombando do meu Deus, colocar um fim nisso. E ele fez por uma boa causa. É tudo uma questão de visão. O que nós temos nessa vida que seja
muito melhor do que Deus tem para nós. Fica a reflexão para você. Curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas conheçam a história de Sansão e as suas preciosas lições para a nossa vida. Até a próxima. Deus e eu.